Eu queria aproveitar um gancho, você explorou um pouco disso, sobre essa inabilidade da direita de tecer críticas de maneira mais sofisticada, etc. E dentro da própria direita, como é que você avalia isso, né? Porque uma das acusações do governo Bolsonaro e de várias lideranças é de serem extremamente resistentes à crítica, né? Sempre tinha um pouco daquela narrativa, talvez por esse risco da volta do PT, né? Era uma narrativa que se tinha muito, né? Não pode criticar, senão o PT volta e tudo mais. Então tinha um pouco dessa sensação, assim, de não podemos perder esse espaço que foi duramente conquistado e tal. Você acha que isso, de fato, atrapalhou a capacidade do governo de fazer uma autocrítica e talvez até conquistar os votos que faltavam para uma reeleição? Você acha que isso foi um fator determinante ou... Não, o que me intriga nesse governo que acabou foi essa dinâmica de, desde o princípio, eles criarem uma ficção de que eles estavam para ser derrubados. Isso me intriga muito. Porque, por mais que eu seja crítica, né, a várias decisões do STF, e sou crítica, né, ao exagero, vamos dizer assim, de intervencionismo no governo do Bolsonaro, e falei isso em várias entrevistas nas minhas redes, nas mais diversas searas, a gente pode até depois detalhar, mas eles criaram uma dinâmica estranha, né? Eu não consigo esquecer a madrugada em que eu conversei com a Carla Zambelli. Era abril de 2019 e ela estava convocando uma manifestação para proteger, nas palavras dela, o nosso presidente. Primeiros meses de governo. Sim! Eu recebi um áudio, eu conheço a voz dela, era a voz dela. Eu falei, mas vou ligar, porque isso aqui é um... Aí era uma convocação, porque querem tirar o nosso presidente, querem derrubar o nosso presidente, nós precisamos ir para as ruas. Isso não tinha 3 meses, 4 meses de mandato. Eu liguei para ela, era uma madrugada. Não, é espontânea. Eu falei, não é espontânea, porque o áudio é você convocando. Não, mas é necessário. Eu falei, mas é necessário por quê? Quem é que quer derrubar o nosso presidente? Se ele tomou posse agora, não tem 3, 4 meses. Não, é que você não sabe, você está em São Paulo, a gente aqui sabe. Bom, eu falei, isso está errado. Por quê? Primeiro que manifestação é coisa de oposição, não é coisa de quem está na situação. Quem está na situação tem que buscar tranquilidade para governar. Eu falei, Carla, quando estávamos do outro lado, né, buscando impeachment, buscando punição de quem cometeu corrupção, havia sentido manifestar. Vocês ganharam, tem que trabalhar, está na hora de trabalhar. E ela, na época, a gente era amiga, entendeu? Me tratava muito bem, e ela é muito boa, né, de retórica. Não, Janaína, não sei o quê, e eu tentando convencer, ela finge que concordou. Aí, quando eu vi que a coisa estava pegando, eu fui para as minhas redes. Eu falei, olha, essa manifestação é inoportuna, quem ganha tem que trabalhar, está na hora do presidente mostrar serviço, não é hora de causar conturbação no país. O mundo caiu na minha cabeça. Até gente com pau, literalmente, foi na porta da Assembleia para me pegar. Esse exemplo aí me parece um pouco fora de hora, mas, por exemplo, na reforma da Previdência houve manifestações. Mas como assim, fora de hora? Como assim? Não, porque supostamente havia uma tentativa de tirar o presidente lá em 3 meses. Então, talvez não fosse o caso de ter uma manifestação. Mas houve, por exemplo, manifestações da situação para uma aprovação de uma reforma. Nesse caso, não seria legítimo? Não faria sentido? Você não acha que elas ajudaram essa aprovação, por exemplo? Você diz de ir para as ruas? Isso, para aprovar a reforma da Previdência, houve manifestações. Mas não foi essa, né? Não foi para não foi outra. Não foi essa. É Eu outra acho que foi uma coisa pontual, clara, uma coisa pontual. Não vejo problema de uma coisa pontual. Aí foi o povo na porta da Assembleia para me pegar de pau, porque eu estava contra as manifestações. Ligou um cidadão dizendo que ia chegar com 200 pessoas para me forçar a fazer um vídeo pedindo desculpas pro presidente. Falei, pedir desculpas do quê? Não, que a senhora tem que apoiar os atos. Eu falei, eu não vou apoiar a insanidade. Aí, pouco tempo depois, fizeram as tais barracas lá dos 300 na porta do STF. É da democracia manifestar? Mas
Qual era o interesse daquilo? Não havia uma coisa específica. Vai ter uma votação. Não, era o nada. Era contra o STF. Aí aquele bando de louco soltando fogos em frente para cima do STF. Eu pergunto agora, o tempo passado, né? Lula presidente. O que a direita ganhou com aquela palhaçada toda? Porque aquilo é palhaçada. O que a direita ganhou? Para mim, passa na minha cabeça que alguém pagou para aquela palhaçada toda acontecer, entendeu? Para aniquilar com qualquer credibilidade na direita, entendeu? Aí começa uma coisa louca. E porque querem derrubar, porque o sistema não é confiável, porque, assim, eles criaram um caldo de cultura que gerou uma reação. Você acha que a origem foi... A culpa foi deles. A culpa foi deles, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, eu não perdoo. Eles destruíram o meu trabalho. A culpa foi deles.